sejam bem-vindos ao Papo de Gente. Tudo bem com vocês? Olha, a gente está indo para o nosso segundo episódio do ano de 2025. Semana passada a gente recebeu aqui o Guga Peticaco, num bate-papo muito interessante do ponto de vista do cliente que contrata a comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado e, como eu disse na semana passada, eu queria que vocês sugerissem pessoas para a nossa temporada de 2025. Vai ser um prazer entrevistar pessoas de renome com boa experiência e que tenham vindo de vocês. Vou deixar aqui nos comentários o nosso WhatsApp e o nosso e-mail para você poder sugerir. Tá legal? No episódio de hoje, eu acredito que você vai gostar também, hein? Nosso assunto hoje, pessoal, é crise. Não tenham medo, hein? Que eu trouxe uma pessoa muito boa no assunto, é a Fabiane Madeira. Fabiane Madeira, pessoal, conheci através do LinkedIn, através das repercussões de comentários que ela fazia e de posts que ela faz, né? De artigos que ela faz e comentários que ela faz de assuntos recorrentes do cotidiano mesmo, crises ali cotidianas fazendo uma ligação com aquilo que acontece com as marcas quando acontecem essas crises. Ela é consultora de reputação, prevenção e gestão de crise e comunicação. Ela tem mais de 20 anos de experiência em comunicação corporativa, sempre atendeu de pequenas e grandes empresas. Olha, ela passou em empresas como a Ford. Não, deixa que ela vai comentar com vocês. Mas queria dizer o seguinte: ela é uma jornalista como eu, especializada em marketing, é criadora de um método chamado Reputação 360, que ela vai contar aqui como é que funciona. É CEO e ela é head de estratégia na F Reputação, uma agência de comunicação corporativa, assessoria de imprensa e conteúdo reputacional. Fabiane, seja muito bem-vinda ao Papo de Gente. Ai, obrigada, Andréa. Obrigada pelo convite, pelas trocas, né, que a gente já começou a fazer antes mesmo do programa, e pelo espaço aqui para a gente poder falar sobre reputação de uma forma prática, né, como tu mesma disseste, e sobre crise e qual é o impacto dela, né, para os negócios dos diversos setores, né, da economia. Gente, ela é lá do Rio Grande do Sul, né? Como eu comentei. Então, a Fabiane vai poder trazer um pouquinho da experiência do que foi tudo aquilo que foi vivenciado naquele estado no ano passado. Tristemente, aí sofreu com as mudanças climáticas, né? Que vem sofrendo, aliás, o nosso país e em todo o mundo isso tem acontecido. Um dos temas que nós vamos falar hoje no programa tem a ver com as mudanças climáticas, mas antes, Fabi, eu queria que você comentasse com o pessoal um pouco da sua trajetória como comunicador e como foi que você escolheu trabalhar na gestão de crise. Como é que você foi parar lá? Bom, fui parar que a gente vai indo, né? E daí um dia a gente se encontra naquilo que a gente efetivamente é muito boa e gosta de fazer. Eu sempre fui comunicadora a vida toda, desde os 16 anos de idade, quando eu comecei a pensar no que fazer, nunca foi outra coisa que não jornalismo, então estava escrito, né? E tive uma carreira muito rápida em redação na área de economia, e acabei indo para o corporativo, me mudei, fui para Salvador, né? Fui conhecer ali o Nordeste, a realidade do Nordeste, mas acabei indo muito para comunicação corporativa, assessoria de imprensa, desenvolvimento de planejamentos de comunicação. Então, sempre fui empreendedora, né? Todas as marcas, praticamente todas as marcas com as quais eu trabalhei foi como fornecedora, né? Em poucas vezes eu estive no lugar de contratante, mas que também é interessante porque nos dá esse olhar diferente, né, sobre os dois ângulos, né, que são importantes numa relação comercial. E desde que eu voltei para Porto Alegre, que foi em 2010 ou 2012, eu comecei a descobrir a crise de uma forma um pouco mais contundente, né? Eu trabalhei durante um ano na Arena do Grêmio, e daí é crise o tempo inteiro. Ninguém tem ideia do que acontece num jogo de futebol de crise, né? Infarto, enfim, todo tipo de situação que pode acontecer. E ali eu me apaixonei pela gestão de crise.
E o que era eventual começou a se tornar cada vez mais recorrente. Há 5 anos atrás, eu enveredei também para o lado da reputação. Então, ali naquele movimento da pandemia, eu comecei a estudar reputação, porque a pandemia trouxe muito esse assunto, né, para as empresas. E os dois assuntos estão completamente ligados, né? A reputação está muito ligada à estratégia do negócio, né? Apesar de muita gente achar que ela está ligada à comunicação, mas a comunicação, na verdade, operacionaliza, vamos dizer assim, a estratégia que tem que estar lá ligada na estratégia de negócio e a gestão de crise também. Então, agora eu trabalho com planejamentos de uma forma geral, mas fui parar assim na gestão de crise, a partir do amor pelo meu time. Olha, mas que bacana, né, gente? Mas tem gente que chega dessa maneira, né? Porque a gente observa todas as marcas, né? Todo negócio está sujeito a uma crise. Eu gosto muito de repetir essa frase, apesar de ser, não é um lugar comum, mas infelizmente a gente percebe que tem gestores, empreendedores que minimizam, né, o risco reputacional, que minimizam o fato do negócio poder estar vulnerável. Que fique bem claro que aqui a gente está falando de risco reputacional, por quê? Porque muitas empresas fazem nos seus planejamentos um mapeamento daquilo que é inerente, que o negócio não vai caminhar. Por exemplo, a não venda de um novo produto, né? Lançamos o produto, não decolou. Ou então um novo mercado que se planeja entrar, mas ele não dá certo. É, demissões, ó, contratações, né? Vazamento de Incêndios. dados, né? Vazamento de dados Isso, agora com a questão da cibersegurança. isso. Esses são riscos que a empresa meio que fica óbvio, né? Por exemplo, o pessoal da área jurídica é um risco porque fraude, é, muitas coisas com Receita Federal. Então, assim, é um risco inerente do negócio. Já tem risco de negócios em geral, mas tem riscos que pertencem àquele negócio. A Fabi lembrou um negócio muito bem lembrado. Times de futebol têm crises específicas lá, que a gente nem sonha. Talvez aqui no ambiente corporativo, se a gente pegasse uma lupa e olhasse o que a Fabi já fez lá no time dela, a gente poderia trazer isso como lição para os negócios. A Fabi é uma ótima ideia para a gente falar aqui. Mas o tema aqui que eu queria trazer, que eu queria que a Fabi explorasse bem, e o motivo de eu convidá-la é justamente a gente poder trazer para vocês quais são esses riscos, quais são os principais riscos reputacionais, o que é que hoje, olhando hoje para o ambiente de negócios, o que é risco, né, efetivo para todo mundo. E, Fabi, por que as empresas tendem a minimizar tanto essa questão do risco reputacional? O seu feeling como especialista. Eu acho que é uma ampliação da nossa cultura como sociedade, da cultura brasileira. A gente não tem uma cultura de prevenção, né? De uma forma geral, nós não falamos sobre isso, né? É sempre um elefante ali na sala, mas que a gente não fala sobre ele, né? Então, seja na manutenção do carro, seja, por exemplo, na escola dos nossos filhos, a gente não se preocupa se tem um sistema de evacuação, a gente não tem essa cultura que a gente percebe em outros lugares. E a gente percebe que tem áreas que têm essa cultura porque são inerentes a elas e até por conta de padrões internacionais, por exemplo, engenharia, sustentabilidade, meio ambiente, a própria cibersegurança, né? Então, Uhum. essas áreas, elas têm por si só já seus processos e procedimentos de segurança. O que acontece e aonde é que normalmente eu entro, né? É justamente começar organizar todo mundo para conversar e entender e ajudar a empresa a entender em que horas ela se manifesta, o que ela vai falar e o que ela vai fazer primeiro. Essa é a questão. Então, muitas vezes, não é ainda uma crise de imagem. Aliás, uma crise bem administrada, ela não vai para a rua. Ninguém fica sabendo.
né? É o quê? É eu conseguir colocar para conversar o jurídico, a área técnica, a área de comunicação, o CEO da empresa e a gente poder chegar ali a uma conclusão e entender que em algum momento alguma área vai acabar sendo prejudicada. Por quê? Porque às vezes eu preciso falar e daí talvez eu prejudique a estratégia jurídica, né? Ou ao contrário, não vou falar para proteger a estratégia jurídica, mas vou me prejudicar em termos de imagem e de reputação. Então, o papel que eu faço é exatamente esse, né? Então, quem fala, quando fala, como fala. E depois a comunicação desdobra. Então, só retomando a tua última pergunta, sim, eu acho que nos falta cultura de prevenção e de Uhum. realmente trazer o assunto, né? Porque a sensação que a gente tem é que se a gente não fala, não acontece, o que é uma falácia, né? Hoje já se sabe, principalmente com a questão das redes sociais, não é se vai acontecer a crise, é quando ela vai Quando? acontecer, né? Exato. E daí, e uma das coisas que eu aprendi estudando sobre crise é que ela pode ser sempre ela é uma crise, mas ela também tem um outro lado, que é a oportunidade, né? Então, se eu tenho os meus concorrentes que não cuidam de crise, deixa eu cuidar de crise, porque quando a minha acontecer, eu vou sair mais forte, vou sair mais rápido, mais forte, com menos estresse para a empresa, né? Então, é isso que eu tenho conversado muito, assim, com alguns clientes e algumas lideranças. Se ninguém faz, faça você. Você vai estar mais preparado. O seu prejuízo vai ser menor. E sem dúvida, quando você trabalha na prevenção, você já cria alguns padrões, você já cria algumas melhorias e provavelmente você cria elementos que vão fortalecendo a sua marca. Então, eles já vão funcionando como um colchão reputacional. E quando acontecer a crise, se ela chegar, você já tem coisas que foram bem contadas sobre o seu negócio, sobre a sua marca que vão proteger. Gente, um exemplo disso são as companhias aéreas. Ninguém sofre mais, eu acho que não, tem muita gente que sofre, mas companhia aérea, caiu o avião, morre todo mundo. Gente, não tem assim, o colchão reputacional tem que estar muito bem carregadinho, É, porque não tem como você dizer calma para a pessoa, as famílias, o prejuízo, todo mundo já sabe que vai ser um prejuízo financeiro, mas o prejuízo emocional das famílias, e todo mundo vai reputacional, lembrar né? o quê? É a companhia X matou o meu parente, E é sempre né? assim: é o acidente da companhia X. Nunca é o acidente de Congonhas, por exemplo. É sempre da companhia, né? Então, Exato. a empresa passa o tempo inteiro com aquela mancha, né? Vamos É. dizer assim. E, e não é também do piloto, hein, gente? Ah, no começo o pessoal fala, não, porque o piloto dormiu, não, não, também não é do piloto, é da marca X. Entretanto, ninguém deixa de voar. E provavelmente a empresa X também, apesar do que aconteceu, no dia seguinte ela segue levantando voo, gente. Então, assim, reputação é importante porque ela te protege nesses casos. Exato. E a questão é que o problema vai sempre acontecer. Sempre, não tem empresa sem problema, né? A questão é como eu estou preparado para resolvê-lo e como eu resolvo. Porque é isso, se a gente olhar, por exemplo, Black Friday, normalmente o Magazine Luiza, por exemplo, tem, e devo citar a marca porque é um dado de conhecimento público, lidera ou está entre os top 3 de reclamações sobre entrega. É verdade. O que acontece? Dá um mês, ao mesmo tempo que eles estão ali, eles também estão entre as 5 com melhor reputação do Reclame Aqui. Por quê? Porque eles resolvem o problema. Né? E sendo que muitas vezes este problema de entrega na Black Friday, quando eles já aumentam o prazo, muitas vezes nem é feito por eles, né? É por conta do É, entregador, do frete, é. né? Então tá dentro da cadeia, não é uma responsabilidade direta deles, mas Não. recai sobre a reputação deles.
O e-commerce também tem essa dinâmica. Por quê? Porque quem vende não operacionaliza a entrega para o Exato. consumidor, tá? Porque o core dele é vender o produto, não é fazer a logística. Então, até chegar na tua mão, principalmente em épocas de pico Natal, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, são datas, Natal, são datas que sobrecarregam o sistema. Então, a marca também tem que estar preparada, tem que ter até Fabi, um atendimento ao cliente tinindo. Tem que ter É. ele tem que ter um atendimento ao cliente perfeito, porque o cliente liga para reclamar, ele se sente tão bem atendido que ele fala assim, não, tudo bem, eu vou esperar, né, em vez de fazer a reclamação. Porque tu criou ali também vamos usar a expressão de novo, né? Um colchão reputacional. E isso, entre vários benefícios, ele te dá boa vontade no julgamento. Porque reputação é julgamento, né, André? É, É basicamente como é que o outro me enxerga. Qual é o julgamento que o outro faz de mim? E daí, quando a gente está falando nesse colchão reputacional, e até o próprio Guga falou também uma expressão que eu uso, que é o dinheiro o dinheiro, a gente está o tempo inteiro colocando reputação fazendo positiva no depósitos. nosso cofrinho. Como? Eu digo que eu tenho os melhores índices de segurança, a entrega mais rápida, ou eu tenho um programa para as pessoas não comprarem demais, enfim, daí vai depender de cada estratégia, né? E isso começa sempre. Tipo, começa um dia e nunca mais para, né? É, E daí, no dia que acontece um problema, tu vai lá e tira dinheiro dessa conta. Né? E a é. gente percebeu isso na pandemia muitas vezes, né? Não sei se tu lembra, não sei se aconteceu aí em São Paulo, aqui em Porto Alegre aconteceu direto, assim. Os restaurantes, quando começaram a entregar, primeiro, a gente comprava dos restaurantes que já conhecia, porque tinha uma relação sentimental com aquele restaurante, e às vezes a comida não vinha boa, não vinha no padrão. E daí tu É. dizendo, não, tudo bem, os caras estão com pouca equipe, é, tudo aumentou, né? Então, e a gente ia lá e comprava de novo. Ali tu tá usando a reputação acumulada com o teu cliente. Então, É. E até para poder superar esse momento, eu me lembro, a gente recebia cartinhas. Obrigada por consumir com a gente. Fala exato. para a gente como é que foi. Eu recebi É, ligação. Eu cheguei a receber ligação. Como é que foi? Conta a sua experiência com a gente. Você falou disso, mas eu vou até remeter um pouco ao teu estado. No ano passado, quando teve aquela enchente, tudo aquilo, sumiram os produtos nas gôndolas, né? Os produtos que vinham do sul sumiram. Inclusive, teve até uma crise sobre o arroz, né? Algumas pessoas não sabiam que o arroz que abastece o Brasil sai do seu estado, que é um sim, excelente arroz, por sinal, viu, gente? E não sabiam. Então, a tendência seria falar o quê? Não, tá caro, tá ruim, não chega. Eu vi em vários supermercados que as gôndolas que eram abastecidas com os produtos dos produtores do seu estado vinham com um grande aviso, vamos prestigiar, não sei o quê, e muita gente consumindo. As pessoas, né, consumindo os produtos, não apenas no supermercado, mas assim, como uma forma de solidariedade, de de entender o ajudar. orgulho gaúcho, né, a forma de trabalho, o empreendedorismo, o amor que vocês têm pelo Estado, pela terra, por tudo que se faz. Então, isso tudo é o colchão reputacional institucional, eu diria, do seu Estado, e que É verdade. traz para todos nós de outros estados, mostra o quê? Sim, a gente não pôde abastecer, a gente precisou de roupa, a gente precisou da solidariedade de todo mundo, mas agora a gente está pronto para encarar e ir adiante, né? E todo mundo, né, poderia ter virado as costas, não, todo mundo se uniu para ajudar e consumir os produtos. E nós somos muito gratos, né, por tudo isso, porque foi realmente uma situação muito difícil. Eu estava em São Paulo, eu saí de Porto Alegre no último voo, e depois que o meu voo decolou, o aeroporto fechou. Eu tinha ido para São Paulo para passar um final de semana, passei 10 dias. É,
enfim, e fui administrando crise dos meus clientes, né, da minha família, né, porque também estávamos, dos meus colaboradores, né, eu tive colaboradores que o pai ficou desaparecido, enfim, então foi uma série de crises, uma por cima da outra, né. Não, eu vou ser bem sincera, assim, o que aconteceu ali naquela enchente, nenhuma preparação possível, imaginável, daria conta do que aconteceu, porque foi exatamente isso, né? A gente viveu muitas crises uma em cima da outra, né? E, por exemplo, quando um bom gerenciamento de crise, normalmente vai ter alguém externo da empresa. Por Hum, quê? Porque essa pessoa, ela tecnicamente conhece, mas ela não está envolvida emocionalmente na empresa. Então, ela pode dar, assim como um advogado, pode dar o sim, melhor conselho para a empresa. Quando sim, aconteceu a enchente, é, todo mundo tinha sido afetado. Então, por é exemplo, eu verdade. tinha clientes que eles, pessoa física, tinham perdido o carro, a casa, estavam em abrigos e continuavam trabalhando, tendo que trabalhar, porque suas empresas precisavam deles, né? Então, todo mundo teve muitas crises, né? E a gente até hoje tá tentando ainda processar tudo o que aconteceu, né? E o apoio dos outros estados, né? Foi fundamental para nos ajudar, né? Então, e quem estava minimamente preparado para essa crise ou para uma crise que fosse próxima disso, então, por exemplo, eu conheço empresas que já tinham planos, por exemplo, sabendo que a área onde a empresa está pode alagar, eles tinham Hum, planos já, por exemplo, de colocar todo mundo em nuvem, todos os sistemas, enfim. Então, havia isso. A proporção, não, né? Então, já entendi. haviam alguns. Quem fez isso começou a botar o seu negócio para rodar mais rápido, inclusive para poder Uhum, ajudar o Estado, né? Então, uhum. principalmente as questões é, setores que são essenciais para a economia, supermercado, farmácia, logística, né? Então, Hospital. hospitais, exato. Então, isso tudo tinha preferência, né? E foi muito difícil de organizar toda esse cenário, porque realmente era um cenário de guerra. Realmente era um É. cenário de guerra. Né? Então, as empresas que conseguiram colocar, ou que já tinham pelo menos uma prévia de planejamento, conseguiram ir melhor do que as outras, né? Você trouxe aí uma questão do seguinte, a gente não, a gente teve uma crise que pegou todo mundo antes, né, com o Covid, por exemplo. Não Sim, foi um alagamento, não foi um incêndio, mas você não podia sair. Você não podia sair de casa para trabalhar de um dia para o outro. Eu me lembro que eu estava em São Paulo, que eu ia para uma feira de negócios, eu já estava aqui, a passagem já estava comprada, eu já estava aqui, já estava no hotel, e aí eu liguei a televisão. Olha, a partir de amanhã ninguém sai para a rua, lugar ninguém sai nenhum. para lugar nenhum. A feira era no dia seguinte, começava 3 dias de feira no dia seguinte, então acabou, não teve. E expositores que pagam muito dinheiro para estar em feira sabem o que é isso. Às vezes tem gente que traz gente de outro estado, outro país, para ir na feira e não vai ter. Simplesmente vocês têm que voltar. E não podia voltar, não podia ir, era uma coisa. Agora, o que você lembrou é um fato. Isso é o estresse da crise. A enchente, ninguém estava preparado. Exato. Aposto que, claro, as empresas que sabiam que viviam num lugar que tinha um rio próximo, provavelmente imaginaram, se chover demais, a gente pode se afogar aqui. Agora, incêndio é uma coisa. Portugal, agora, faz pouco tempo, teve tanto incêndio, morreu gente em estacionamento de empresa, morreu gente dentro de casa. Los Angeles, foi Los uma Angeles, proporção gigante, né? Foi muito, foi demais. Não dá para você, às vezes você pega o carro e sai, você tem que abandonar porque o fogo está chegando. Esse é o estresse da crise. Mas e para os negócios? Eu chamei você porque eu vi que você tem tendências. Você fez uma lição de casa maravilhosa que você trouxe para nós
riscos apontados no Fórum Econômico Mundial. Você falou de 2025, mas eu vi que na sua cola também tem 2027. Então, gostaria que a gente pudesse falar para as empresas, para os empresários que nos assistem, sobre os riscos apontados pelo Fórum Econômico Mundial agora para 2025. Alguns a gente já sabe, mas o óbvio também precisa ser dito. E fazendo um gancho com o que tu falou, pandemias são colocadas nesse relatório há muitos anos, tá? Então, a gente não sabia, e daí eu me lembro que na época eu disse, meu Deus, eu não me preparei para isso, tá? Mas ninguém porque é muito longe até que não é mais, né? E hoje as grandes empresas já têm planos para novas pandemias, né? Porque isso também é interessante, né, André? Uma crise ensina a outra. A gente tem que sair sempre melhor de uma crise, né? Então, por exemplo, tivemos a pandemia, agora a gente tem que ter planos para uma nova pandemia, né? Então, enfim, esse é o ideal do ciclo da pandemia. Mas voltando, né? Eu gosto sempre de olhar esses relatórios. Todos os anos, chega novembro e dezembro, saem muitos relatórios, né? Sobre riscos para o próximo ano, tendências, né? Dos empresários para o próximo ano. E daí, às vezes, saem também, como esse do fórum, que sai todo janeiro, sai para o ano, para 2 anos para frente e depois para 10 anos para frente, né? E pode não parecer, né? Mas eles influenciam todos os negócios. Ah, mas não, mas é o Fórum Econômico Mundial, Davos, né? Não vai influenciar aqui na minha empresa pequena, no interior do Rio Grande do Sul. Sim, interfere, porque se a gente não vive mais numa economia isolada, né? A gente vive numa economia que é conectada com o resto do mundo. Então, se a gente for olhar ali os 5 primeiros riscos, e daí eu vou pegar minha cola aqui desse ano, a gente está falando de o principal, tá? E isso é importante também dizer, André, que isso é apontado por empresários, especialistas, gestores de risco do mundo inteiro. Tá? Então a gente tem quais são os principais, né? O primeiro, conflitos armados entre nações. Então a gente tem guerra no Oriente Médio, guerra da Ucrânia, né? O que isso pode nos trazer? Impacto no dólar, dificuldade de importação e exportação, falta ou encarecimento de produtos. Tu que cuida da parte logística também, né? Que tem clientes de logística, muitas vezes rotas marítimas são fechadas, né? Então, tudo isso vai influenciar, né? O transporte rodoviário podem mudar, pode haver greve, né? Pode haver Exato. greve, pode haver fechamento de passagens, né? Ah, você não vai passar na fronteira porque nós estamos em guerra, não vamos, aí a carga pode perecer. Tem Exato. isso sim. Então, tem muitas questões que podem influenciar no nosso mercado interno e, às vezes, no nosso mercadinho ali da esquina, né? No nosso mercado que é menor. Então, por isso que é importante a gente sempre ter informação, né? O segundo ponto que vem são fenômenos ambientais extremos. Então, vamos ver. Rio Grande do Sul foi um exemplo do ano passado. São Paulo, tu mesmo estava me comentando que tem 2 bairros ainda, né? Por conta de uma chuva há poucos dias que ainda estão com alagados, né? Então, assim, Alagados. incêndios, seca, a própria fumaça das queimadas, né? Hoje já É. se sabe que ela influenciou, por exemplo, o café, a safra de café, né? Então, para ver como todos esses movimentos estão interligados, né? O próprio café, né? Está tendo uma safra muito menor Sim. no mundo inteiro por conta de aquecimento, né? Os animais, teve também uma apreensão, faz pouco tempo, eu vi uma apreensão de carne que estava em ambiente que teve alagamento. Foi revendida para alguns lugares que não sabiam que a carne estava deteriorada, porque foi maquiada, A carne e saiu aí daqui. foi daí? Ah, Essa carne foi da então. enchente e ela foi Ah, vendida conforme prevê a lei para fazer ração para animais, uhum, ou seja, ela não uhum, podia ser consumida por pessoas. isso. Isso tem um termo técnico que eu não me lembro agora. E este lugar que comprou a R$ 1 o quilo da carne para fazer essas rações revendeu
para sim, açougues a preço de isso, picanha e tudo mais. E daí esse é, pessoal foi preso. exato. Então, assim, influencia sim, gente. Quem acha que não, influencia. Imagina o teu açougue no bairro receber uma carne contaminada. E O impacto que isso não vai dar. influencia tanto que sabe quem que denunciou a revenda? Quem vendeu a primeira Hum. vez. Ah, então, A empresa que vendeu para fazer as rações, que é sei. aqui do Rio Grande do Sul, ela que denunciou. Porque também é a Ai, que reputação ótimo. dela que está entrando no jogo, Sim, né? verdade. E tu vê como é importante a gente avaliar esses riscos, né? Então, por exemplo, hoje, locais que alagam, naturalmente aí em São Paulo eu sei que já rola, né? Tipo, locais que alagam, os aluguéis ou os valores dos imóveis são mais baixos do que lugares que não É, alagam. Aqui em Porto isso. Alegre, se eu não me engano, deu 18% de aumento nos imóveis em áreas que não alagaram, né? Ah, isso acontece. Mexe com a Exato, economia do local, né? mexe com a economia do local. Então, por exemplo, se tu sabe que um lugar alaga, tu pode ficar naquele lugar, desde que tu faça a conta e perceba, bom, essa conta é favorável para mim. Porque gerenciar risco, às vezes, é não fazer nada também. É. Ou não falar nada, né? Isso acontece muito, né? Exato. Então, assim, é muito caro para eu movimentar a minha indústria para outro lugar, porque preciso de muito espaço. Ok, vou ficar aqui sabendo que em algum momento pode alagar. Isso é mais barato para mim agora ou no médio prazo? Ok, mas é uma decisão consciente, né? Exato. É muito Então bem lembrado, Fabi. a gente não pode desmerecer, né? Então, até hoje, né, eu estava falando com um amigo, né? Eu disse, o Rio Grande do Sul precisa rever, e daí eu estou falando do Rio Grande do Sul porque é a minha realidade, mas isso vale para o Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul precisa rever a sua matriz econômica. Por quê? Nós temos um estado muito forte em agronegócio, Isso. que em 30 anos se fala que a gente vai ter outra enchente. Eu tenho certeza que a gente vai ter outra enchente muito antes. Há 30 anos não. Bom, 30 anos foi a última, né? Acho que um pouco mais que Acho isso. que um pouco mais, acho que foi É, 41. nós estamos tendo eventos climáticos extremos a toda hora, quer dizer, as secas e os incêndios é todo ano, no meio do ano. Exato. Então, Aqui no o Rio Grande do Sul é pessoal de sempre lá já assim. sabe. São dois É, anos de seca, um ano de muita chuva. É isso que está acontecendo. A gente estava aqui agora nessa semana com 40 graus de temperatura. Então, assim, não pode não estar na planilha, no horizonte de um empresário, seja que tamanho for, um assunto, um tema como esse. E ainda mais se a gente está falando de governo, né? Então, aí é pior ainda, né? Mas voltando aqui, né? Tem um outro outro risco, risco né? que bate diretamente com a questão da reputação, que é a desinformação e a fake news. Cada vez mais difícil da gente descobrir. As empresas estão muito expostas. Muitas, É, é muito fácil, né? Nós criarmos uma fake news hoje em dia. Então, se a empresa não tem reputação, que a gente faz com o quê? Com confiança, com coerência e com consistência, entendeu? Tu vai estar cada vez mais exposto, bom. né? Numa situação cada vez mais sensível para ser vítima disso. Né? E as empresas E, não estão é, preparadas. e nesse ponto, eu até queria complementar com você, porque assim, a rede social, gente, hoje é um ponto de atenção para todas as empresas. Tem empresário, gestor que sente angústia, Fabi, porque não está no Instagram. Ah, não estou no Facebook, não estou no Instagram, não estou no TikTok. Gente, como consultora de comunicação, eu sempre avalio o seguinte: por que você precisa estar lá? Né? A sensação que se tem é que você tem que estar em todos os lugares. Depende do que você faz, do produto que você entrega, do serviço, depende do porquê que você tem, o que que você quer. Às vezes você não precisa, mas se você quiser estar, o seu compromisso é comunicar corretamente naquela rede. E reforçando o que a Fabi falou, não só
se comunicar adequadamente, ter esse compromisso, como fazer de forma correta, cuidando de fake news, cuidando para tornar aquilo um canal oficial. Rede social, gente, é casa alugada, É site, verdade. blog, é casa própria. Cuide da sua casa própria, coloque lá aquilo que tudo que é oficial da sua marca, que o seu cliente vai encontrar, que o seu fornecedor vai encontrar, que o seu colaborador vai encontrar. A rede social, se alguém apagar, mexer no interruptor, ela apaga. Então você perde tudo. Procure alimentar e estar comprometido com a clareza, com tudo, com a constância, como bem lembrou a Fabi. Porém, lembre-se que cuidar da casa própria é um compromisso muito maior do que estar preocupado em fazer dancinha na rede social. Lá Perfeito. a crise também aumenta, porque lá você não tem tanto controle, né? Lá meio que o seu Zezinho entra, faz um comentário, e tal, na tua rede, naquilo que é teu, na tua casa própria, é tudo que é oficial da tua marca. Exatamente. E a gente, como comunicador, também tem que lembrar disso, porque muitas vezes, e daí às vezes são aqueles momentos em que acontecem os choques entre as áreas, né? O marketing quer colocar toda a comunicação lá para venda, força de venda, que é importante. Vamos lá, a gente tem que entender que a empresa inteira precisa trabalhar para no final do dia ter lucro. Esse é o fato, né? Mas a comunicação institucional, ela te traz ela precisa ter esse olhar e muitas vezes ter esse embate positivo, né, com o marketing, para que a gente possa lembrar que na hora que dá confusão, não é a publicidade que salva, não é a publicidade que te dá o benefício da dúvida, né? Porque é a tua comunicação institucional que vai te dar essa casca, né? Para que o teu cliente ou o teu fornecedor ou quem quer que seja o teu público, né? Tua comunidade, como o Guga falou, né? Olhe e diga assim: isso aqui tá estranho, isso aqui não parece uma coisa que a Andrea diria, né? Isso é o benefício da dúvida, é olhar para a marca e dizer, tá estranho, tá fora do tom, tá fora do que essa empresa normalmente comunica, É. né? Então é isso que a gente precisa fazer, principalmente considerando o avanço da tecnologia e a queda Os dos filtros. processos de monitoramento, não monitoramento, mediação, né? Que Uhum. as redes sociais estão implementando, então fica cada vez mais complexo o cenário. A Fabi quer dizer, pessoal, só para refrescar a memória, o Mark Zuckerberg da Meta, né, que é dona do Instagram e do Facebook, assim que o Donald Trump assumiu, ele veio a público dizer que ele ia retirar os filtros aí de controle, de mediação das fake news. Então, as marcas estão mais expostas, as pessoas estarão mais expostas. Então, o que a Fabi quis dizer é que, por estar mais exposto, você tem que estar mais preparado. A sua empresa tem que estar mais preparada para isso. E, de novo, se prepara com prevenção. Eu sabendo que tem esse cenário, como é que eu vou fazer para alguém ter dúvida se enxergar uma comunicação muito distante? Por isso que a gente fala sempre que é coerência e consistência. Eu tenho que estar sempre dizendo em todos os pontos de contato, ou seja, na rede social, no site, na minha loja, no que está adesivado no meu caminhão, sempre mensagens que se relacionam e reforçam as minhas mensagens principais, a minha missão, os meus valores, os meus propósitos, né? Então, isso tudo é muito importante. É porque não é bobagem. O fato de ter rede social não te desabilita, não te tira o compromisso de comunicar em outros pontos. Todos os pontos de contato da sua empresa com o seu consumidor, com o seu fornecedor, com o seu colaborador, é como se fosse a empresa, só que ela está num outro formato. É caminhão, como disse a Fabi? Então, lá você comunica. É você no porto, através de navio? Você lá você num quiosque, num evento grande, sua empresa está lá. E é assim Exato. que a gente deve enxergar, é uma extensão. Ele pode ser um gerador de crise para você. Exato. E assim,
Hoje, né, todo mundo com os dedos apontados, né, as redes sociais fizeram isso muito, né, as pessoas todas estão com os dedos apontados procurando o problema, né, e quem não enxerga problema não comenta, e quem enxerga comenta. Então, por isso que os haters são sempre mais barulhentos. E isso é uma coisa importante também no gerenciamento de crise, né? A gente começa a olhar, assim, o cliente começa a olhar e diz, meu Deus, todo mundo me odeia, todo mundo tá... Calma. Calma, porque o hater fala. Dificilmente o que tá te apoiando fala. Infelizmente. Porque ele também É, tem medo de entrar na roda das agressões virtuais. é verdade. Isso é um comportamento que já existia na nossa dinâmica de vida e que potencializou-se com redes sociais. Exatamente. Então é bastante complicado. Então, também o nosso papel, né, como profissional de crises, enfim, de reputação, é também ajudar o cliente a tirar essas, né, a tirar esses cenários, assim, ou melhor, colocar nesses cenários, nesses contextos, a planilha que ele está vendo, sabe? Ah, temos X comentários negativos, temos, enfim. Então, também é o nosso papel, né? Com certeza. Mas puxando até esse, você me disse que um risco também que está lá no relatório é a polarização social. Você está Exato. falando dos tribunal das redes, as informações desencontradas, coisas retiradas sem contexto, né? De Direita e vídeo, de esquerda, voz, né? Pró-Trump, em- contra usando Trump. usando a inteligência artificial. Lembra na época da eleição que teve o pessoal que tirou com a inteligência artificial palavras do discurso de uma pessoa, botou na boca de outra? A gente via isso, né? A Exato, alteração dos vídeos. exatamente. A polarização, ela é um fenômeno não apenas do Brasil, né? Ela é tanto é que ela aparece como o quinto maior risco do mundo para as empresas. Ela é e tende a crescer cada vez mais, porque esse é um movimento social, né? E as empresas precisam entender também que elas têm o seu papel na sociedade, para além de apenas gerar empregos e dar lucro, elas também têm o seu papel social, né? Então, eu me lembro que na época da eleição eu fiz muitos treinamentos sobre o papel da liderança nesse contexto da política e da polarização. Por quê? Hum. Uma liderança dentro de uma empresa, ela tem que ter um papel de neutralidade se a empresa for neutra. Se a empresa não for neutra, e daí essa é uma decisão da empresa, não é do gerente lá da loja, Uhum. né? Ela vai falar pelos canais oficiais e institucionais dela. Então a gente tem empresas que falam, né? A Natura é uma empresa que fala publicamente o seu posicionamento em todas as eleições. Não à toa, Ah, ela está entre as 5, vou botar 10, porque eu não vi o último ranking, entre as 10 que normalmente têm maior reputação no país. Então, ela ela tem está entre os cacife, 10. Ela está entre ela os tem 10. colchão reputacional para dizer eu acredito nisso, 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 e por conta disso, eu abro o meu voto para tal ou para tal. Ela faz isso. Em compensação, já que você trouxe esse assunto, vou falar da Avan. A Avan é outra que o Luciano Hang, que é o dono da Avan, ele declara o voto, ele fala para funcionário votar. É ilegal, hein, gente? O voto é secreto. O voto é secreto. Exato. É um Ele direito de cada um de nós. e Mas, diferente da Natura, como você falou, a Van, não estou dizendo que ela não goza de boa reputação, tá bom? Ela não está no ranking, não estou dizendo que ela não goza de boa reputação, mas apesar de ser declaradamente deles se posicionarem em épocas de eleição, no dia a dia, até como consumidora, eu não vejo tanta aqui onde eu estou um alvoroço pela marca. Talvez na tua região.
talvez em outras. Mas Aham. a Natura, por exemplo, é uma empresa que todo mundo quer trabalhar nela, que você gosta do produto, que ela tem um storytelling muito bem montado Muito. da criação do produto, ao fornecimento da matéria-prima, à venda, ao empreendedorismo feminino, né, ao consumidor, ao salário justo daquele um que está lá extraindo a matéria-prima para ela. Então, ela tem uma cadeia envolvida na reputação muito grande. Não sei se é o Exato. caso da Avan, por exemplo. Eu também não preferia não comentar exatamente da Havan, né, por essa questão que tende a ser mais negativa, mas o que a gente pode falar é a Havan foi. Eu não sei se ela chegou. Eu sei que ela foi multada, isso eu tenho certeza. Não sei se ela chegou a ser condenada por assédio eleitoral. Porque uma coisa é eu declarar O a voto. minha posição política como empresa. Outra coisa é obrigar as pessoas que trabalham para mim a votar, né? E daí a gente configura assédio eleitoral, que é um crime, né? É, então, é essa a diferença, né? E, de novo, normalmente as empresas optam por uma neutralidade institucional, principalmente nessa questão política, né? E a gente pode falar de outras marcas, né? A, a Patagônia é uma marca americana, se eu não me engano, e eles têm um posicionamento político contra o Trump, se eu não me engano, muito, muito, muito radical. Forte. Por quê? Porque eles são uma empresa ambiental, né, com toda uma batida de preservação, enfim. Então, a empresa tem o direito, mas ela tem que entender, de novo, risco, oportunidade, né? Se isso vai falar mais com o público ou se isso vai afastar o resto do público, né? Mas, de novo, a posição da empresa não é necessariamente a obrigação do seu funcionário ou do seu fornecedor de votar em alguém. Sim, não, mas eu aproveito até já que você falou de uma marca que está ligada, que está, né, nos Estados Unidos e tal, aproveito para falar de um outro risco que você já havia comentado comigo, que é essa situação geopolítica agora, com o Trump entrando, ele já deu, nós estamos no início de fevereiro, ele já deu uma série de declarações que outro dia eu até falei assim, não, peraí, gente, eu vou parar o que eu estou fazendo e eu vou lá ver. Falou que queria ser dono da faixa de Gaza. Quando ele falou isso, eu disse, não, eu preciso ir lá parar e ver, porque eu acho que eu ouvi errado. Realmente eu fiquei na dúvida. Eu falei, não duvido que ele tenha dito, mas eu quero ir ver se a notícia foi essa mesmo. Ele já deu uma série de declarações e já fez já assinou uma série de decretos, né, desmontando, desmobilizando uma série de políticas que o americano estava ali acostumado, tal, e algumas empresas acompanharam ele nesse posicionamento, né? Um exemplo, a parte de diversidade e inclusão, que foi uma das coisas primeiras coisas que ele foi tratando de desmobilizar. Gente, para ser muito sincera, assim, eu aposto que estava todo mundo doido para que acontecesse isso. Alguns empresários tal já estavam querendo que isso acontecesse, mas por uma questão até de reputação, né, para não ficar ruim com o público, com os próprios funcionários. Afinal de contas, você desenvolve um programa de diversidade e inclusão, você bota para dentro da sua empresa grupos minoritários, aí você cancela, você joga fora isso. Isso significa o quê? O que eu vou fazer com essa parcela dos meus funcionários que eu botei para dentro de uma política dessa que agora eu não sou mais obrigado a seguir? Isso, Fabi, eu queria que você comentasse, porque existem empresas que tinham seus programas, estão desmobilizando. E aí, como é que fica essa reputação? Como é que fica essa história? Como é que eu vou me explicar com o público e esses colaboradores? Porque, gente, quem acha que colaborador não esquenta a conta da reputação está enganado, viu? É É lá verdade. dentro que começa, muitas vezes é lá dentro que começa o barraco. A reputação, na verdade, ela começa de dentro para fora. É o que eu Exato. faço, aliás, não é o que eu falo, é o que eu faço. E um CNPJ, ele não existe por si só. Todo CNPJ é formado por CPFs, então se eu não cuido, né? Tanto que nos meus planejamentos de reputação, dentro da metodologia que eu criei, não existe, porque normalmente o cliente chega, eu quero falar com o meu cliente, né? O cliente e os prospects, legal. E o colaborador?
e o fornecedor. Para mim, tem sempre esses 4 públicos que são fundamentais. Eu preciso cuidar do meu colaborador, como tu bem disse, é ele que dá o pulso mesmo, né? Porque é ele que vai encarnar os meus valores e propósitos. E eu tenho que cuidar dos meus fornecedores, porque se eu trato mal os meus fornecedores, eu trato mal também os meus clientes, né? Eu acho que assim é bem bacana a gente dizer, gente, que tratar mal o que a Fabi está dizendo não é para assim, ó, não vou te atender, não, tá? Pá, desliga o telefone. Gente, o tratar mal o fornecedor é, em muitos dos casos, levar ele quase à falência de tanto que você negocia Aperta ele. injustamente, você aperta tanto ele, você não tira só o lucro, você está quase tirando o custo dele, porque você quer por menos. Então, existem processos de compras em empresas, hoje principalmente tem muita multinacional, ou algumas nacionais que estão implementando processos de compra, departamentos de compra, que acabam tirando o sustento do fornecedor, entende? Exato, porque vem com aquela. Principalmente a gente que presta serviço, né, André? É difícil, a gente não entrega um caderno, um copo, É. né? A gente entrega ativos intangíveis para as pessoas. E a gente passa o tempo inteiro tentando criar indicadores, né, que nem sempre são os mais adequados, né, na minha visão, e não consegue, né? E não consegue materializar tão bem algumas coisas. Mas a gente tem que entender também que a gente só pode fazer negócio se a pessoa também ganha, né? Negócio Isso. não é eu ganho e você perde, né? É eu ganho e você ganha. Porque senão tá errado, né? Porque senão eu também abro o precedente para o meu cliente vir e também querer a mesma É, coisa de mim, né? Tu não ia te sentir é, bem. Ah, eu vendo, sei lá, geladeiras e daí eu tô vendendo por menos da metade do preço. Eu sou o fornecedor para o cliente final, né? é. Então, a gente também tem que ter esse olhar, assim, que não é só na planilha, né? E isso nós mulheres temos muito, assim, né? De não ser um olhar só na planilha. E isso É. gera reputação. Eu acho que isso é Exato, bastante importante, né? Na pandemia, exato. voltando, a gente viu muito isso, né? Na enchente aqui, a gente viu muito também, né? Então, Uhum. eu mesma tinha fornecedores que ficaram completamente submersos e nem cobrei depois, sabe? Depois, quando eu, sei lá, 3 meses depois fui fazer negócio com eles, mas eu tenho um crédito de X. Nem lembrava, sabe? Tipo, porque tu tá tão empenhada em ajudar aquela pessoa que tu nem lembra. E a pessoa que trouxe, né? E voltando ao reforço do colaborador, que ela começou a falar, que ela começou a puxar, o colaborador é a pessoa talvez com mais autoridade para falar da sua empresa do que você. Porque você, dono, proprietário, você gestor, você vai falar bem da sua empresa. Se você não falar, meu amigo, você está no lugar errado. Mas o seu colaborador, o seu fornecedor também, tá? Mas o seu colaborador é quem vai ter muita autoridade para falar. Já peguei caso, bom, trabalho escravo, mandar para viagem, o funcionário se acidentar, você não deixar ele fazer o tratamento de saúde dele, porque ele tem que cumprir horário. Perguntem para os advogados do direito trabalhista o tanto de arbitrariedade que tem, né? Absurdo. Com colaboradores, e como é que você, fazendo isso, você quer que o colaborador fale bem da sua marca? Não tem, né? Não tem como. E ele é que representa, de novo, né? Vou bater nessa tecla, né? É o fornecedor, não, o colaborador, desculpa, É. que encarna, né, os valores da tua empresa. Então, quer dizer, se eu tenho um funcionário maltratado, os meus valores não são legais, né? E hoje a gente já sabe por pesquisa, se eu não me engano, no Brasil são 69%, principalmente da geração mais nova, que dizem que não compram mais, preferem não comprar mais de empresas que tenham valores que não combinem com os seus. Então, né? E porque isso eu acho que é importante também, né, André? Às vezes eu sento com alguns empresários assim, e eles dizem, mas reputação é um papo de sonhador, né? Aí eu disse, olha só,
Eu não quero que a tua empresa fique perfeita, eu quero que ela fique o melhor possível para ela ganhar dinheiro, porque reputação é dinheiro. A Coca-Cola não é o que ela é por conta das fábricas, dos caminhões, dos mercados, do volume de venda. Ela é o que ela é pelo que ela inspira nas pessoas, Muito bem né? lembrado. Então, assim, 80% do valor de uma marca é reputação. Não é estoque, não é caminhão, não é patentes, não é nada disso. Então, no final das contas, a reputação ajuda, e daí por isso que eu digo sempre que é para todos, né? A reputação ajuda a tu atrair melhores funcionários, tu reter talentos, e daí eu estou resolvendo um problema grave que é falta de mão de obra, né? Hum, Ou eu estou pelo menos diminuindo um outro problemaço que está surgindo em grandes empresas, que é o custo de aquisição dos funcionários, dos colaboradores. Está cada vez mais caro e tem uma hora que tu não consegue mais sim, aumentar salário, benefício. O cara tem que querer trabalhar contigo, né? exato, exato. Reputa- Essa é uma discussão antiga até, porque eu me recordo que uma das últimas posições que eu ocupei numa empresa como funcionária, eu tinha um gestor que dizia que dinheiro não motivava. Naquela época eu era muito jovem e eu não entendia por que ele dizia aquilo, porque eu era sangue no olho com dinheiro. Eu falava assim, não, eu quero sempre mais e não sei o quê. Entretanto, né, a maturidade vai chegando e as coisas também vão mudando o comportamento. E eu passei a entender o que ele disse, porque ele dava uma quantidade de benefício que era razoável. Gente, a empresa tem limite, sabe? Exato, O vale alimentação, ele te dá, não é porque ele é bonzinho, é porque ele tem isenção fiscal. A empresa, em tudo que ela faz, ela te entrega o benefício, claro, ela quer que você fique com ela quer que você fique alimentado, com saúde, claro, que você fique bem. Mas isso tudo entra numa planilha que diz assim: eu vou ter X% de isenção de imposto de renda. E isso não é crime, gente. Isso faz parte da dinâmica. Nenhum negócio sobrevive se a gente só tiver que pagar, pagar, pagar. Entendeu? exato, Nenhum negócio sobrevive. Sob o ponto de vista de um empreendedor, de um empresário, eu digo isso para vocês. Só pagar a conta e não receber, não dá para você botar o teu produto no preço justo, que você acha que é justo. Você vai compor o preço do seu produto e do serviço, você vai ter um lucro, nem sempre é aquilo que você imagina, mas é um valor que vai pagar as contas e vai te sobrar. Isso é um ponto. E a questão do colaborador é a seguinte: ele procura equalizar, ele quer os melhores talentos, porque ele quer alguém mais rápido, alguém mais produtivo, ele quer a melhor formação, né? Hoje em dia, você pede um trabalho como o nosso. Outro dia, eu peguei um processo seletivo que eu fiquei assustada, que saiba editar vídeo, que saiba falar na rede social. Falei, nossa, mas vai fazer de tudo, o profissional vai sim, fazer de tudo. A empresa quer um talento completo, um talento que saiba fazer uma reunião, as empresas estão globais, que você fale outras línguas, e isso tudo, ela tem que dar para você um ambiente de trabalho saudável. Um é, ambiente de trabalho tem que te dar benefícios e tudo. Então, assim, ele não te aumenta salário, ele não te dá mais benefício, mas ele te oferece o quê? Você vai fazer viagens, Fabi. Você vai fazer viagens de negócio, você vai ter formação. Então, vou te pagar parcialmente uma faculdade, uma formação que você deseja. As empresas estão nesse nível de diálogo com os colaboradores. que bom, né? Isso mostra a maturidade das empresas, né? Mas é isso, então, os valores, os benefícios, as flexibilizações, né? Que também são questões importantes, né? Home office ou não, enfim, o híbrido. Isso tudo vai ajudando a empresa a gerar esse capital, né? Agora, se ela for só para como era antigamente, né? Porque antigamente a gente trabalhava, e daí eu boto até a gente, porque a minha geração também era assim. Eu já tive estágio que eu estava tão feliz que eu ia conseguir o estágio que eu nem perguntei quanto era a bolsa. Não É, que eu não precisasse da bolsa, mas eu estava tão feliz porque eu tinha conseguido o estágio que eu não perguntei, comecei a trabalhar e nem sabia a bolsa. Hoje não, né? Hoje não. coisa muito Então, boa.
E Exatamente. Então, hoje, como você bem lembrou agora há pouco, quando você falou, o dinheiro não segura. Tanto não segura que o pessoal da geração Z às vezes trabalha por propósito. Se você aperta muito, ele sai. Não. é, Ó, essa empresa aqui, eu sou vegetariano, cara, não vou trabalhar num abatedouro, não vou trabalhar numa empresa que produz proteína animal. Então, exato. eles fazem essa seleção. Exato, né? Então, assim como as empresas, principalmente as varejistas, né, estão com muito problema de contratação, porque essa nova geração dá muito valor para o seu tempo pessoal, né? O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que eu não estou dizendo que está errado, não estou dizendo isso de forma alguma, mas aí eles não querem mais trabalhar domingo, não querem trabalhar sábado, não querem trabalhar de noite. E daí a gente, como consumidor, quer ter as coisas abertas, a gente quer ter a loja aberta, né? Quer ter o supermercado 24 horas. Poxa, a gente vai para São Paulo, Porto Alegre tem poucas coisas que são 24 horas, tá? A gente vai para São Paulo, é isso, tudo tá aberto, as farmácias são 24 horas, os supermercados, daí a gente chega aqui e diz, ah, que coisa boa, mas as pessoas não querem trabalhar 24 horas, né? Então, e não que elas trabalhariam 24 horas, mas não querem trabalhar de madrugada, por exemplo. E daí começa a ter um impasse econômico mesmo. É. Risco, de novo, risco, né? Mas oportunidade para quem quer estar sem trabalho. Então, como sempre, risco é oportunidade também. É o outro lado da moeda, é a outra face. É, eu queria, eu sei que você desenhou aqui você trouxe para nós um cenário de 2027 também, mas antes de entrar nesse cenário de 2027, eu queria, se você puder compartilhar com a gente o case de crise que você, ou um ou dois, que você acha que mais impacto teve e assim, que você acha que as empresas conseguiram sair bem desse desafio, né? Porque eu gostaria que a gente falasse dos acertos, né? Sim, eu acho que o grande case agora, assim, recente, foi a questão da enchente mesmo, né? Eu Uhum. trabalhava, prestava serviço para uma rede de supermercados que teve o seu CD completamente isolado por conta da chuva. Então, para vocês terem ideia, sei lá, trechos de 10 quilômetros levavam 4 horas. Era um troço absurdo, então tu não conseguia fazer a logística, né? Fora a questão de segurança, então os caminhões precisavam ser escoltados. Tinha uma série de desafios mesmo dentro do cenário. Mas a gente, enfim, concentrou, e daí, de novo, corroborando o que tu falou, né? A gente concentrou toda a nossa comunicação nas plataformas próprias. Então, a gente usava as redes sociais para mandar para o site. Então, a gente fez um hot site. Em 24 horas, a gente subiu um hot site com tudo que a gente estava fazendo. Então, ali, tanto os colaboradores quanto a imprensa e a população podia ter acesso a informações de qualidade, né? Porque era uma preocupação nossa, porque era muito boato, né? Então, não tem comida, estão assaltando tal banco, estão saqueando tal loja, enfim, tinha muito dessas informações desencontradas e mentirosas mesmo, né? Nas redes sociais e no WhatsApp. Então, a gente concentrou tudo ali, a gente criou uma estratégia de, primeiro, auxiliar os colaboradores, porque é uma empresa com 7 mil colaboradores, boa parte deles tinham sido prejudicados, né? Então, alguns estavam saindo dos abrigos para ir trabalhar nas lojas, Ah, né? Então, a gente concentrou a ajuda aos colaboradores, porque entendia que a partir dos colaboradores a gente estava ajudando a sociedade também, porque a gente tinha muitos colaboradores. E a informação de pedir para que as pessoas tivessem um consumo consciente, então que elas não estocassem coisas em casa, né? Porque isso é uma coisa brasileira, né? Dá algum problema, compra todo o papel higiênico do mundo e leva para casa. nem sabe Né? por quê. Nem sabe por quê, né? O brasileiro tem um amor pelo papel higiênico, mas piadas à parte, né? Tinha essa questão
da gente poder passar a informação correta, né, de que as pessoas fossem mais conscientes no seu consumo, né? Então, isso, inclusive, a gente fez inclusive falando em rede nacional sobre isso, né? Então, também trazendo esse apelo. E a gente, como a gente tinha muito assim, abre loja, fecha loja, diminui horário, porque às vezes não tinha gente para atender das 9 às 9, né? Então, a gente criou uma lista de WhatsApp com jornalistas de todas as regiões onde a gente tinha loja, né? Onde essa rede de supermercado tem lojas. Então, a gente criou uma lista de WhatsApp com jornalistas e formadores de opinião dessas, e inclusive influenciadores digitais, né? Para que eles pudessem nos ajudar a informar a população, né? Então, a gente passava essas informações todas, né? Justamente para que pudesse chegar a informação correta. A nossa grande preocupação era que chegasse a informação correta nas pessoas e as pessoas não se deslocassem, talvez até sob risco, né, até uma loja e a loja estar fechada, ou, né, não ter comida o suficiente porque alguém foi lá e comprou tudo. Enfim, então porque estava difícil de sair, tinha produto, não estava faltando produto, mas o produto estava no CD. E o CD tu não conseguia mandar para as lojas, né? Então, claro, com exceção dos perecíveis, né? Então, hortifruti, né? Que tu não é praticamente diário, né? O abastecimento. Sim, sim. Então, foi um desafio bastante grande, assim, porque, de novo, a parte administrativa da empresa ficou debaixo d'água, os funcionários estavam debaixo d'água, né? Também, então, foi um, uma experiência muito forte, assim, né? E principalmente, daí esse é um pouco o meu olhar, assim, né? Eu gosto muito de cuidar dos líderes que estão na crise, à frente da crise, né? Então, teve ali várias vezes que depois que a gente já tinha supostamente resolvido tudo, eu ligava para os gestores para saber como é que eles estavam. Enfim, para a gente poder também, porque o gestor tem um papel muito importante na crise, né? Ele é o cara que precisa ser duro, né? Então, muitas vezes tu chega, chama e diz, não chora agora, porque se tu chorar, todo mundo desaba. Mas outras vezes tu tem que ir lá e tem que acolher também, porque é um ser humano, né, que também está enfrentando problemas. Então, acho que esse é um case bem, bem interessante, porque os outros, existem outras centenas, mas felizmente quase todos contornados, né, então não se tornam públicos, né. Sim, sim, como você falou, a boa crise ela não sai nem de dentro da empresa, ela nasce e já fica por lá. Exato. O que é, às vezes, uma dificuldade para a gente falar, né? Às vezes até me pede, me diz um case. Primeiro que eu não posso abrir muita coisa, né? Porque normalmente são informações É, estratégicas. E segundo que são sim, coisas que as pessoas não sabem. Porque, felizmente, a gente conseguiu, e daí não mérito só meu, né? É mérito sempre das equipes, né? Porque sim, ninguém sim. gerencia crise sozinho. É, felizmente não sai, então a gente fica bem feliz assim quando não sai, né? E outra, acho que é importante dizer também, né? As crises podem ser pequenas coisas. As empresas precisam entender quando algum, alguma situação vira crise. Isso Exato. é a primeira coisa que a gente define num planejamento. O que daqui para frente, qual é o start para virar crise? Né? Então, cada situação e cada empresa vai entender o seu momento de virada, de deixar de ser incidente para virar crise. E é importante que se diga que quando você mapeia a crise em diversos níveis, e que isso não é um mapeamento único, comecei em 2025, vou fazer hoje, não vou mexer nisso o ano todo. Não, gente, é Não, dinâmico, tá? é, Mapeamentos de crise são dinâmicos. Todo mês você vai mexer, quiçá toda semana, espero que não, mas você vai mexer bastante nele. E o que significa isso? É que você está olhando para o seu negócio de uma forma dinâmica e sempre, e você está pegando potenciais coisas que podem destruir a sua empresa. Existem crises que destroem, você tem que fechar, não tem jeito. Um exemplo disso, gente, é muito antigo, mas eu vou trazer de volta. É o caso da escola base.
Eu era Verdade. jornalista ainda de redação, tá? Aquilo ali, o jornalista que foi responsável por aquela notícia, que deu aquele fuzuê todo, ele reconheceu que foi um erro, tá? Exato. Porque ele destruiu. Ali a escola acabou, mas assim, as vidas das pessoas envolvidas acabaram. Então, É, teve gente que ficou doente, teve gente que morreu, teve gente que teve que mudar de cidade, enfim. Uma crise de sucesso, ela destrói o seu negócio. Ela é. destrói você, ela não deixa para ninguém, não deixa para a família, não deixa para É, nada. pode ter consequências bastante É, graves, assim, né? é. E é por isso que a gente fala tanto em prevenção, né? Porque, como tu bem lembrou, não é só um negócio financeiramente, né? A gente está falando também de vidas, de questões emocionais, enfim, e muitas vezes de centenas de empregos. Então, né, a gente precisa ter muita responsabilidade quando trata disso, né? A gente está falando até de populações inteiras, gente. Os palestinos são ali a crise ali. Eu não estou falando do tiro, da guerra. Estou falando que em termos de reputação, os países têm as suas também. São institucionais. Então, quem olha para a Venezuela olha de um jeito, quem olha para o Brasil olha de outro jeito, quem olha para os Estados Unidos olha de outro jeito. Mudou o governante, você muda uma forma de olhar também para o Perfeito, país, né? perfeito, exatamente isso. Então, são essas delicadezas, essas sutilezas das situações que a gente precisa ter no cenário. E por falar em sutileza, tá acabando a bateria do meu computador, eu vou pegar o carregador. Pode ser? Claro, pega. Me Olha, quem desculpa. sabe faz ao vivo, minha gente. A gente está aqui. Essa entrevista tá durando aqui. A gente está caminhando para o final, mas então aproveitando que a Fabi foi pegar a bateria do notebook dela, eu quero aproveitar para te convidar para se inscrever aqui no canal. Se inscreve, a temporada de 2025 vai trazer gente muito diferente, então se inscreve no canal, dá a sua sugestão de pauta para a gente. Acompanhe a gente no YouTube, aqui o canal tem o meu nome, André Espírito Santo. Tomei essa decisão que é para ficar mais aderente aqui, para a gente trazer um espaço mais simplificado, de comunicadores, de pessoas profissionais que queiram trocar ideia. Então, se inscreve no canal, dá o seu like, gente. Vamos ver se em 2025 a gente alavanca mais ainda esse canal, trazendo mais conteúdo pessoal os entrevistados de mais qualidade ainda e mais qualidade para você. E aí, vamos voltar? Vamos, crise resolvida. Então, crise resolvida. Então, agora que você voltou, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria que você deixasse um recado para quem é comunicador também. Não existe uma formação específica. Eu sei que existem algumas universidades que trabalham com certificações e que a gente pode estar acompanhando. Mas para quem é comunicador, que está interessado em trabalhar com crise, você tem alguma dica para dar, algum caminho das pedras que ele possa percorrer para chegar nesse caminho aí? Eu penso que um bom profissional de gerenciamento de crise, ele é um bom repórter. Então, quando me perguntam assim, por que que tu porque eu era uma boa repórter, né? Então, assim, tu prevê cenários, né? Então, tu busca e esse lado, às vezes, do repórter, principalmente quem era repórter de política, enfim, de tu procurar sempre o errado da situação, né? Porque o repórter, teoricamente, ele está sempre ali, né? Buscando o que não está encaixando nisso aqui, né? O que ele quer me dizer a mais que ele não me disse? O que tem por trás disso, né? Eu acho que isso te transforma, te dá um ponto inicial para ser um bom gestor de crise, né? Tu olhar para situações, né? Então, tu aprende com as crises dos outros, né? Eu acho que isso é legal também. Tu começar a olhar sem ingenuidade para os movimentos que as empresas fazem, que os países fazem, né? Então, tu ter informação e tu juntar e montar esses cenários. Eu acho que isso te faz
também um bom gestor de crise, né? E tu saber ler as pessoas. Acho que isso também é importante. Para além da questão técnica, óbvio, né? Que a gente, enfim, tem, e daí posso até te passar vários, depois deixar alguns livros. A Berge faz um trabalho sensacional, né? Produzindo conteúdo, e eles têm uma formação bastante ampla nisso. E consumir conteúdo, ler, se informar o tempo inteiro, analisar, né? E eu acho que é isso, assim, pegar essas grandes empresas e aprender com as grandes o que trazer para o seu mercado ou para os seus clientes, enfim, e entender que informação é fundamental. Acho que essa é a grande questão, assim. Fabi, foi uma satisfação falar com você. Nossa, fiquei super. Quase que esqueço de fazer a entrevista aqui, porque estava aqui focada nos riscos, né, que você está falando aqui de 2025. Para quem ficou aqui, mas e os de 2027? Gente, eles são praticamente os mesmos, com a diferença que está trazendo aqui o risco da cibersegurança, né, Fabi? Exato. Que eu até, assim, a cibersegurança está sempre entre os 10, tá? Sim, Então, é um outro risco que eu não tiraria, principalmente a gente colocando, porque ele também atravessa outros, né? Então, a sim. polarização tem a ver com cibersegurança, né? Então, eu olharia bastante também para isso. E olharia também, se eu não está ali, mas eu acho que a questão dos movimentos e da falta de mão de obra também é um problema bastante grande assim para as Que empresas já e que está acontecendo, já está é, acontecendo na Europa. Na Europa, eu já no Brasil já tenho. está acontecendo, né? A gente fala É, aí que está com níveis baixíssimos de, de desemprego, mas a gente tem que entender, daí, de novo, por que a informação é importante, né? Porque o desemprego mede a taxa de pessoas que estão procurando emprego. é, Porque temos muitas pessoas que não estão procurando emprego formal, exato. porque ou fazem Uber, né? Ou ganham dinheiro com o jogo do tigrinho, essas coisas, enfim. Então, acho que tem isso também que eu colocaria. E principalmente, assim, né, André, dizer, e daí te agradeço muito pelo espaço mesmo para a gente poder falar de que crise a gente precisa trazer para a mesa. É, A gente precisa trazer a crise e a reputação para a mesa. Por quê? Porque a reputação te dá lastro para enfrentar a crise e tu diminuir o teu prejuízo na crise, né? E crise e reputação é para todo mundo, né? São conceitos para todos, para todas as empresas, para todos os governos, para todas as cidades, para todas as políticas, porque para as pessoas. Por quê? Porque, de novo, repito, a crise não é se ela vai acontecer, é quando ela vai acontecer. Então, se eu estiver preparado, eu diminuo o meu impacto para tudo. Né? Então, acho que essa é a questão. E a gente desmistificar, né? Mostrar que a crise pode ser. Tá aí, a gente está vivendo e a gente não está percebendo, é. né? É uma Inclusive, coisa do dia a dia. É uma coisa do dia a dia. exato. Então, assim, a gente às vezes está vivendo tanto a nossa vida operacional do nosso negócio que a gente não para e olha para isso, né? Então, assim, por que, que o Trump está dizendo que quer a Groenlândia? Não é por nada. Tem um motivo logístico para ele querer, inclusive. Exatamente. Tem um motivo logístico. É É o principal, informação. de repente. É Exatamente. informação. Então, assim, não é por nada. Por que o Canadá? Por que agora o canal do Panamá? Então, assim, são questões que extrapolam a É. simples, ele é maluco. Não, Como a não, gente mas ele brinca. não é maluco. Ele é maluco, beleza. Ele sabe onde ele está, ele sabe, ele tem acesso a muita informação, mais do que nós temos, e todos esses movimentos dele significam talvez uma gestão de crise, não gerenciamento, viu, gente? Que o gerenciamento é quando ela está instalada, a gestão é quando a gente Exato. está ali na prevenção. Ele está atuando na gestão de crise, ou seja, ele já está sabendo de coisas que nós não estamos sabendo, então o que ele está falando não tem a ver com as loucuras,
né, Não, dele tem a ver com coisas que ele já sabe, que não é estão ao nosso estratégia. alcance e que ele está cuidando de se arrumar antes que a coisa chegue. O que ele está fazendo é justamente o que a gente aconselha vocês a fazerem. É um passo à frente. Eu estou um passo à frente. Não, eu não estou precisando agora. Eu não estou precisando agora, mas eu vou precisar. Exatamente. Assim como a gente faz planejamento estratégico para a empresa, né? Então, É, eu quero em 2026 abrir esse mercado, ou, enfim, lançar esse produto. A gente tem que fazer o planejamento também para entender o que, que pode prejudicar, né? Ou o que, que pode nos gerar de novo a oportunidade, porque da crise, dos planejamentos de crise, saem muitas oportunidades. Às vezes sai um novo exatamente. produto, um novo negócio. Então, assim, também não é só ruim. Exatamente. Você falou isso, oportunidade. Você começou falando isso. Fabi, eu quero me despedir de você. O papo tá bom. Como você mesmo previu, a gente ia começar e não ia terminar, mas a gente tem que terminar. Para quem ficou curioso, quer se conectar com a Fabi, faça como eu sempre falo com todo o pessoal que está aqui no meu programa, tem perfil no LinkedIn, vai lá no perfil dela, ela é super acessível, ela posta com frequência, então dá para você dialogar e seguir os conteúdos dela. Ela é muito acessível, então aconselho você a seguir, tem ótimas dicas lá no perfil. Fabi, muito obrigada mais uma vez por você passar esse momento com a gente, compartilhando tanto conhecimento, sua experiência, a experiência de crise e de renovação do seu estado, que foi tão bonita. Muito obrigada por trazer esse case para a gente aqui. Espero que você volte outras vezes. Ai, sempre que tu quiser. Foi uma conversa ótima. Te agradeço muito pela oportunidade. E eu acho que é isso. A gente tem que trocar informação para que isso gere uma massa crítica e de bons profissionais aí, porque precisamos, assim, né? Então, fico, conta comigo e, como tu disse, podem me procurar lá no LinkedIn, que vai ser um prazer trocar ideias e tudo mais. Gente, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Espero vocês lá no LinkedIn. A Fabi também espera. E até o nosso próximo Papo de Gente.